Era para ser um dia feliz, balões coloridos, bolo de aniversário, uma garotinha completando 8 anos. Mas, em poucas horas, o que deveria ser uma celebração, virou um pesadelo real. Durante 48 horas, Midsi Sanchez viveu no inferno, na mesma região, onde Amber Swartz Garcia e Shiana Fairchild desapareceram sem deixar rastros. Midsi também sumiu, e a comunidade já temia o pior. Teria o mesmo predador agido novamente? Quem era o homem que a levou? O que ele queria? E principalmente, como uma criança de apenas 8 anos conseguiu escapar de um monstro? O que você vai ver neste vídeo é mais do que um caso policial. É uma jornada de terror, coragem e redenção. Mas o que Midsi viu durante o cativeiro vai te chocar. E a forma como ela escapou é algo que nem mesmo os investigadores conseguiam acreditar. E se o seu sequestrador deixasse uma chave para trás, você saberia o que fazer? Mas antes de eu te contar, confere se já está inscrita no canal para não perder os melhores vídeos de crimes. Durante mais de uma década, o norte da Califórnia viveu sob a sombra de um medo silencioso. Em bairros tranquilos e aparentemente seguros, meninas desapareciam sem deixar vestígios. O caso de Amber Swartz Garcia, sequestrada em 1988, no quintal da própria casa, chocou a comunidade e, mesmo com buscas intensas, nenhuma pista concreta foi encontrada. O tempo passou, mas o medo não. Anos depois, em 1999, o desaparecimento da pequena Shiana Fairchild, de apenas 7 anos, reacendeu os piores temores. Assim como Amber, ela simplesmente sumiu. E a semelhança entre os casos era perturbadora. Crianças inocentes, sempre muito jovens, levadas em plena luz do dia. Seria obra de um mesmo sequestrador? Um predador em série à solta por mais de 10 anos? As autoridades estavam frustradas, as famílias destruídas e os moradores aterrorizados com a ideia de que um criminoso astuto e cruel pudesse estar circulando livremente, escolhendo sua próxima vítima com frieza. Foi nesse clima tenso que, em agosto de 2000, outra criança desapareceu. Mas dessa vez, algo seria diferente. Midsi Sanchez, uma garotinha de espírito forte e olhar atento, estava prestes a escrever um novo capítulo nessa história. Um capítulo que ninguém esperava e que mudaria tudo. Era o dia 10 de agosto de 2000, em Vallejo, na Califórnia. O céu estava claro e a brisa de verão soprava leve. Para Midsi Sanchez, aquele era um dia especial. Ela acabava de completar 8 anos. Depois da escola, decidiu fazer algo simples, algo que fazia com frequência, ir caminhando sozinha para casa. Mas naquela tarde, o trajeto de poucos quarteirões se tornaria um pesadelo que marcaria sua vida para sempre. Enquanto andava pela calçada, um homem num carro se aproximou. Ele parecia apressado, nervoso. Disse que precisava de ajuda para entregar um presente ao sobrinho. Usava um tom persuasivo, mas forçava simpatia. Midsi, hesitante, tentou recusar, mas o homem insistiu, dizendo que era só ali na esquina. O que uma criança de 8 anos poderia fazer diante de um adulto insistente? Foi nesse momento que Curtis Dean Anderson, um ex-taxista com histórico de crimes violentos e comportamento errático, aproveitou a vulnerabilidade de Midsi. Quando ela se aproximou do carro, ele a puxou com força e trancou a porta. Em segundos, ela estava presa. Ele dirigiu por quilômetros, com a menina no banco de trás, amarrada e amordaçada. A essa altura, Midsi ainda não conseguia entender a gravidade do que estava acontecendo, mas logo descobriria. Curtis levou Midsi a um motel simples e isolado, onde começou o ciclo de abusos e terror. Ele a mantinha trancada, com as mãos e pés presos por algemas improvisadas. Disse que ninguém a procuraria. Tentava desestabilizá-la emocionalmente, alternando momentos de raiva com tentativas de conversa amigável. Durante as 48 horas seguintes, Midsi viveu um inferno. Foi abusada física e verbalmente. Mal conseguia dormir. Tinha fome, sede, medo. O homem parecia instável, falando sozinho, às vezes rindo, às vezes gritando. Mas, mesmo diante da dor e da ameaça constante, Midsi manteve a mente alerta. Ela observava tudo: as rotas, os objetos no carro, os hábitos do sequestrador. Mesmo aterrorizada, sabia que sua sobrevivência dependia disso. Curtis, em um momento de descuido, deixou um maço de chaves no porta-luvas.
não percebeu o quanto Mitzi estava atenta. Ela não sabia ainda, mas aquela chave seria sua única chance. Enquanto isso, sua família e vizinhos já estavam desesperados. A polícia iniciava buscas imediatas, temendo que ela tivesse sido mais uma vítima do mesmo predador, que aterrorizava a região havia anos. Mas ninguém imaginava que Mitzi ainda estava viva e que, mesmo em meio ao caos, ela já começava a planejar sua fuga. Logo após o desaparecimento de Mitzi, sua família deu o alerta. Era incomum que ela se atrasasse, ainda mais no dia do próprio aniversário. A polícia de Vallejo iniciou buscas imediatamente, distribuindo cartazes com sua foto e batendo de porta. Mas nas primeiras 24 horas, poucas pistas surgiram e, como em tantos outros casos de crianças desaparecidas, o tempo era inimigo. A angústia aumentava a cada hora. As autoridades investigavam vizinhos, revisavam imagens de câmeras de segurança, quando disponíveis, e checavam registros de predadores sexuais na área. A lembrança recente dos casos de Amber e Shiana estava fresca na memória de todos. O medo de que Mitzi fosse mais uma vítima do mesmo sequestrador gerou uma corrida desesperada por respostas. Enquanto a comunidade se mobilizava em mutirões de busca, Mitzi lutava para manter a sanidade. Ela não sabia exatamente onde estava, mas tentava memorizar os sons da rua, os carros que passavam, qualquer detalhe que pudesse dar uma pista. Mesmo amarrada, observava o comportamento de Curtis com atenção, seus horários, seus lapsos, suas manias. Curtis Anderson era imprevisível. Em um momento falava com ela de forma quase cordial, oferecendo água e dizendo que tudo ficaria bem. No instante seguinte, gritava, ameaçava, ficava agressivo, um padrão típico de sequestradores com transtornos mentais e histórico de violência. Ele parecia viver em uma realidade paralela, convencido de que ninguém jamais o pegaria. Enquanto isso, os investigadores começaram a considerar a hipótese de tráfico de crianças ou até envolvimento de alguém conhecido da família. As primeiras 36 horas foram marcadas por frustração, telefonemas sem resposta e pistas que não levavam a lugar nenhum. Testemunhas disseram ter visto um carro escuro nas redondezas, mas ninguém tinha informações precisas, e Mitzi, mesmo trancada, passou a entender que a única chance de sobrevivência dependia dela mesma. Foi na manhã do segundo dia que algo mudou. E antes de continuarmos a história, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Curtis saiu do local onde mantinha a menina presa para comprar bebida e cigarro. Estava agitado, talvez mais confiante por ter conseguido manter a garota sem ser descoberto. Antes de sair, deixou Mitzi amarrada como sempre fazia, mas cometeu um erro crucial. Deixou um molho de chaves no carro. Mitzi sabia que não teria outra oportunidade. Com as mãos tremendo, tentou alcançar o porta-luvas. Seus braços estavam dormentes. O medo era paralisante. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente pegou as chaves, começou a testá-las com as algemas improvisadas. 1, 2, 3 tentativas. Nada. Até que, na quarta chave, ouviu um clique seco. A trava cedeu. Mas ainda havia outro desafio. A porta do carro. Ela empurrou com força e saiu correndo, descalça, desesperada. Curtis havia deixado o carro mal estacionado, próximo a uma estrada movimentada. Ela correu, sem olhar para trás. E então, um som. Ele estava vindo, gritando, correndo atrás dela. Mas Mitzi não parou. Em um ato de coragem impressionante, correu até a estrada e se jogou na frente de um caminhão que passava. O motorista freou bruscamente. Ao ver a menina chorando, com os pulsos machucados, ele entendeu de imediato que algo estava muito errado. Abriu a porta e a puxou para dentro do veículo. Curtis, ao perceber que havia perdido o controle da situação, fugiu. Mas Mitzi, mesmo em estado de choque, teve a clareza de fornecer informações cruciais. Ela havia decorado parte da placa do carro e sabia exatamente como Curtis se parecia. Enquanto ela era levada para a delegacia, equipes da polícia rapidamente cruzavam os dados fornecidos com registros de veículos e antecedentes criminais. E foi assim que, em menos de 24 horas após a fuga, Curtis Dean Anderson foi localizado e preso. Mas a prisão de Curtis era apenas o início de uma nova fase, a de desvendar o passado sombrio daquele homem.
Quem era ele realmente? E o que mais ele teria feito? A prisão de Curtis Dean Anderson não foi apenas o desfecho de um sequestro. Ela abriu uma porta para o que parecia ser um labirinto de crimes esquecidos e perguntas não respondidas. O nome dele, até então pouco conhecido, logo se tornaria sinônimo de pavor para as famílias das vítimas desaparecidas. Durante os interrogatórios, Curtis se mostrou arrogante, confiante e, por vezes, até zombeteiro. Mas com o tempo, começou a falar mais do que devia. De forma confusa, deu pistas sobre outros crimes. E então, a revelação que chocou a polícia. Ele afirmou ter sido responsável pelo desaparecimento de Shiana Fairchild, a menina de 7 anos, que havia sumido no ano anterior, também na região de Vallejo. Inicialmente, suas declarações eram tratadas com ceticismo, mas à medida que detalhes surgiam, locais mencionados, horários, métodos, a veracidade de suas confissões começou a se confirmar. Anderson descrevia com precisão o tipo de roupa que Shiana usava, o lugar onde a havia abordado e até onde abandonou o corpo. Em dezembro de 2001, os restos mortais de Shiana foram encontrados em uma área florestal a leste de São Francisco. A polícia então confirmou: Curtis Anderson era o predador que todos temiam, mas a reviravolta mais poderosa dessa história viria de alguém inesperado. Mitzi, a menina, agora com 9 anos, aceitou ir até o tribunal para depor contra seu sequestrador. Sentada diante de juízes, advogados e jornalistas, ela descreveu cada momento do cativeiro com clareza e firmeza. Falou do carro, do motel, da chave que usou para escapar. Identificou Curtis com convicção, sem hesitar, mesmo estando à frente com um homem que tentou destruir sua vida. Foi um momento emblemático. A fragilidade física de uma criança contrastava com uma força emocional rara. Aquilo não era só um depoimento, era um ato de resistência, de justiça e de transformação. Com base em seu testemunho, mais as evidências reunidas e as confissões parciais de Curtis, ele foi condenado por múltiplos crimes, incluindo sequestro, abuso sexual, cárcere privado e homicídio. A sentença foi dura: 251 anos de prisão, um número simbólico que refletia a extensão de seus crimes e o desejo da justiça de que ele jamais voltasse a conviver com a sociedade. A condenação de Anderson trouxe algum alívio para as famílias de outras vítimas e marcou um encerramento para investigações que, por anos, pareciam fadadas ao esquecimento. Mas, para Mitzi, o fim do processo judicial era apenas o começo de um outro desafio: reconstruir a própria vida. Mesmo após ser resgatada, a vida de Mitzi Sanches esteve longe de voltar ao normal. A experiência deixou marcas profundas. Além do trauma psicológico, ela sofreu com o estigma. Colegas de escola a tratavam de forma cruel, chamando-a de menina sequestrada, ou insinuando que havia feito algo para merecer o que aconteceu. Para uma criança, carregar esse peso era devastador. Durante a adolescência, enfrentou crises de identidade, depressão e períodos de isolamento, mas aos poucos encontrou um caminho para transformar sua dor em propósito. Fundou uma organização dedicada a apoiar famílias de crianças desaparecidas e sobreviveu a mais uma tragédia. Um grave acidente de carro quase tirou sua vida. Foi nesse momento, já hospitalizada, que descobriu estar grávida. A maternidade lhe deu uma nova razão para seguir em frente. Hoje, Mitzi é uma voz ativa na luta contra o abuso infantil e o desaparecimento de menores. Sua história não é apenas sobre sobrevivência, é sobre resiliência, sobre como uma menina de 8 anos enfrentou o mal, escapou do cativeiro e se tornou símbolo de força e esperança para milhares de pessoas. Se essa história te tocou, compartilhe o vídeo. Cada visualização ajuda a dar voz a sobreviventes como Mitzi. E lembre-se, ouvir, acolher e agir pode salvar vidas. Até o próximo caso.